Cesta do Medo. Essa história mudou os rumos das vidas de muitas meninas e dos trabalhadores norte-americanos. Durante a Primeira Guerra Mundial, enquanto os homens estavam lutando, muitas mulheres, várias delas ainda muito novas, foram obrigadas a trabalhar para ajudar seu país e sua família. Porém, foi em uma fábrica de relógio que tudo começou a mudar. Depois de um tempo trabalhando lá, coisas assustadoras começaram a acontecer com muitas garotas. E várias delas acabaram morrendo. Eu sou o Detetive Bira e vou contar o trágico destino das meninas do rádio. Ao ler o título, você achou que eu iria falar de meninas que trabalhavam em alguma rádio, não é? Pois saiba que você se enganou. Quando eu falo rádio, estou me referindo ao elemento químico. Agora ficou mais claro? Então vamos lá. O ano era de 1917, quando muitas meninas conseguiram arrumar emprego em plena Primeira Guerra Mundial. Muitos desses empregos eram em um grande complexo de armazéns em Orange, New Jersey. Naquele tempo, as mulheres tinham um salário assustadoramente inferior ao dos homens. Mas, como não tinham homens para trabalhar, as mulheres passaram a fazer as tarefas masculinas e receber cerca de 3 vezes mais do que costumavam ganhar. Um desses trabalhos era na United States Radium Corporation, mais conhecida como Radium Corporation, e era basicamente aplicar uma tinta brilhante em ponteiros de relógio de parede e de pulso. Depois que uma fina camada de tinta branca começou a ser usada, os relógios ficaram mais visíveis, principalmente à noite, por causa do brilho que a tinta causava. Os empregadores disseram às meninas, olha só, que a tinta era segura e que nada aconteceria com elas. Por causa disso, praticamente, nenhuma precaução foi tomada. Enquanto elas manipulavam a tinta, e algumas delas até ingeriram inúmeras doses de tinta, o problema é que essa tinta continha o elemento químico rádio, que é extremamente radioativo e prejudicial à nossa saúde. A tinta tinha sido inventada recentemente e era uma novidade no mercado. Embora Pierre e Marie Curie tenham identificado o rádio em 1898, apenas em 1910 que Marie conseguiu isolar com sucesso uma amostra do rádio. E quando conseguiu o feito, percebeu que o elemento era perigoso. Só que, para muitas pessoas, o rádio fazia bem para a saúde. Durante o começo do século passado, muitas pessoas bebiam água com infusão de rádio, escovavam os dentes com pasta de dente que continha rádio e até usavam cosméticos com o brilho do elemento químico. Assim como era feito com o rádio, muitas pessoas procuravam tratamento com cocaína, heroína e mercúrio. Misturado com um tipo certo de tinta, o rádio se irradia após a exposição à luz, de modo que o mostrador de um relógio pintado pode absorver energia durante o dia e ficar visível à noite. Era uma inovação fantástica. Só que quando o rádio é colocado próximo às células humanas ou na corrente sanguínea, ele faz vários estragos. Eventualmente, ou ele multa ou mata as células próximas. Muitos homens, ao trabalharem com esse material, usavam um avental de chumbo para evitar a radiação. Mas quando as meninas começaram a trabalhar na tal empresa, que se chamava Radium Corporation, elas não receberam proteção alguma e ainda foram instruídas, acredite se quiser, a lamber os pincéis para apontá-los e assim fazer um trabalho mais detalhado ou algo parecido com isso. Na verdade, eu não sei bem para que elas lambiam o pincel,
mas devia ser para auxiliar na hora de pintar os relógios. Obviamente, essa tinta se espalhou por todo o corpo das meninas. Tanto espalhou que quando elas chegavam em casa à noite, a pele e a roupa das garotas ficavam brilhando. Isso me lembrou o caso do Césio 137, que aconteceu em Goiânia, quando as pessoas ficaram encantadas com o brilho azul da substância. Assim como no caso do Césio 137, as meninas que trabalhavam com o rádio ficavam encantadas com o brilho das roupas. Algumas delas chegaram a usar seus melhores vestidos de baile para trabalhar na sexta-feira, para que à noite, durante o baile, elas pudessem brilhar. Elas até pintavam as unhas, espalhavam um pouco de tinta pelo cabelo e chegaram a passar a tinta nos dentes, até porque os donos da Radium Corporation tinham garantido que a tinta era segura. Então, não havia nada que pudesse acontecer com elas. Por vários anos, as meninas se divertiam e eram bem pagas. Com isso, muitas pessoas incentivavam suas irmãs, sobrinhas e outros parentes a procurarem um trabalho como aquele. Em 1920, cerca de 300 mulheres estavam trabalhando na Radium Corporation, mas mal sabiam elas que estavam correndo muito perigo. Só que, a curto prazo, o rádio não causa um efeito avassalador, não. Mas depois de alguns anos trabalhando com o elemento químico, o corpo humano começa a mostrar as consequências da exposição ao rádio. Em janeiro de 1922, uma menina chamada Molly Madia ficou com dor de dente. Ela foi até o dentista, que afirmou que ela precisava arrancar um dente. Semanas depois, ela voltou para arrancar outro dente. Mas nenhum dos seus ferimentos do outro dente tinha sarado. Ao contrário disso, o ferimento aumentou e a boca da garota ficou repleta de pus. Depois disso, muitos outros dentes tiveram de ser arrancados. Meses depois, o dentista de Molly achou que ela precisava fazer uma cirurgia para remover uma outra infecção dentária. Só que, quando ele abriu a gengiva e cutucou um osso com seu dedo, o dentista ficou surpreso. O osso estava com uma cor estranha e simplesmente se despedaçou. Os efeitos da exposição ao rádio tinham perfurado as células ósseas e acabado com o cálcio. No verão daquele ano, Molly praticamente perdeu toda a sua mandíbula, seguido por pedaços internos da sua orelha. Em setembro daquele mesmo ano, Molly acabou falecendo. Os tumores acabaram tomando conta da sua veia jugular, que inundou sua garganta com sangue e fez ela morrer sufocada. Naquele mesmo ano, muitas outras meninas começaram a sentir as consequências da exposição ao rádio. Um caso em específico é de uma menina que sofreu um colapso total de suas vértebras, pois a radiação causou em sua coluna o que tinha feito na mandíbula de Molly. Em outros casos, as meninas desenvolveram câncer de pele e de garganta, entre outros problemas, como dentes caindo e queda de cabelo. E mesmo que muita gente soubesse o quanto o rádio era perigoso, ninguém sabia muito sobre doenças envolvendo radiação. Só para vocês terem uma ideia de como a medicina era precária, a morte de Molly foi associada com a sífilis. No ano de 1924, muitas pessoas que tinham trabalhado na Radium Corporation começaram a morrer ou ter doenças severas. Na época surgiu um estudo mostrando os perigos que o rádio oferecia. Indignada com os resultados que foram apresentados, a empresa resolveu pagar um estudo
que mostrava um resultado diferente, que era conveniente para a Radium Corporation. Mas em 1925, um homem chamado Harrison Stanford Maitland, um patologista americano muito famoso, resolveu estudar o caso. Primeiro, ele reabriu o caso de Molly. Os legistas que indicaram o motivo da morte de Molly eram leigos no assunto. Por isso, Harrison desconsiderou a decisão e contratou examinadores médicos competentes. Assim como Harrison imaginava, os médicos constataram que o motivo da morte de Molly nada tinha a ver com sífilis. Depois de analisar bem, eles concluíram que o corpo de Molly tinha sido dilacerado pela radiação. Depois, resultados parecidos com o de Molly foram obtidos nos casos de outras meninas. E como a radiação tinha matado muitas meninas que trabalhavam na Radium Corporation, estava na cara que elas tinham sido expostas à radiação no trabalho. Com isso, a empresa foi à ruína com os processos judiciais. Porém, muitas garotas nem chegaram a viver para conseguir reivindicar seus direitos. As que sobreviveram passaram o resto da vida convivendo com vários tipos de câncer, dentes perdidos, ossos enfraquecidos, entre outros problemas. Depois de uma batalha judicial, muitas meninas foram compensadas com quantias de dinheiro e continuaram suas vidas. O caso tornou-se um marco da Lei de Riscos Ocupacionais, que é a existência de probabilidade de um trabalhador sofrer algum dano. A essa altura, os perigos do rádio estavam à vista. A técnica de apontar nos lábios foi interrompida e os trabalhadores receberam equipamentos de proteção. Muito mais mulheres entraram com processos e as empresas que trabalhavam com rádio apelaram várias vezes. Em 1939, a Suprema Corte rejeitou o último recurso. O caso das Radium Girls, como ficou conhecido, é famoso principalmente por uma empresa ter sido responsável pela morte de seus funcionários. Porém, existe o lado bom dessa história. As mortes das garotas fizeram surgir muitas regulamentações que salvaram milhares de vidas nos Estados Unidos. As mulheres também deixaram um alerta para a ciência que, com certeza, salvou muitas vidas. Até onde se sabe, em 2015, uma mulher chamada Mabel Williams morreu com 104 anos de idade. E ela era a última sobrevivente. Atualmente, o trabalho realizado pelo patologista Harrison Maitland sobre as meninas do rádio é muito lembrado por especialistas da área. E é certo dizer que dezenas de milhares de pessoas em todo o mundo se beneficiaram com o que foi aprendido ali. Principalmente pela luta que essas meninas fizeram na justiça americana para que o sofrimento delas fosse reconhecido. O elemento rádio tem uma meia-vida de 1.600 anos e ainda está impregnado nos ossos dessas meninas, fazendo elas brilharem em seus túmulos, lembrando a falta de empatia do homem para com os seus semelhantes. Até a próxima.